Fala pessoal, aqui é o Lucas Oliver, professor de Geografia, e esse aqui é a primeira aula do curso de Climatologia que o canal Geografia Ativa vai trazer para vocês aí nos próximos dias. Para quem não sabe, climatologia é a ciência que estuda o clima e que é muito importante na geografia. Eu fiz um material aqui e esse curso bem pequeno, né? Voltado para a gente começar a entender como funcionam os fatores do clima, a atmosfera e tudo mais. Vai ser dividido em 4 capítulos, 4 pequenas aulas para a gente acompanhar aqui no YouTube e também no Instagram. A primeira delas é a atmosfera, que é a aula de hoje, que nós vamos falar um pouco do que é a atmosfera e é onde a gente vive no planeta, é onde está o ar que a gente respira e onde todas as coisas do clima em geral acontecem. Nós vamos falar também dos elementos e fatores do clima, que são como que o clima vai funcionando, né? Quais são os elementos, pressão, umidade, temperatura, ou as localizações, como funcionam massas de ar, correntes marítimas, latitude, altitude, vai interferir no clima. Temos também aqui o terceiro capítulo sobre o tempo e o clima, para a gente entender a diferença do tempo, né? Que é a condição atual da atmosfera, sol, chuva, nublado, ventania, neve, né? E também tem o clima, que é diferente. O clima já é uma condição duradoura que demanda mais tempo, que tem aí os vários climas de acordo com a localização do planeta. E, por último, para terminar, a gente vai trabalhar sobre os climas e os climogramas, né? A gente vai trabalhar um pouco como que cada clima do planeta tem as suas características e como que é os lugares em que estão colocadas essas características, né? Como vivem as pessoas nesses lugares, como o clima interfere na construção do espaço, nas relações sociais, econômicas. E isso aí a gente vai ver na quarta aula, no quarto capítulo, beleza? Então hoje a gente vai começar aqui com a atmosfera, que é do grego atmos, gases, e esfera. É a camada formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre. Ou seja, a gravidade não deixa esses gases, que são muito leves, irem para o espaço. Ainda bem, porque a gente consegue respirar de boa aqui, sem perder o oxigênio. Mas nem sempre foi assim. Para começar, vamos entender de que é feita a atmosfera, né? Qual que é a sua composição. A atmosfera terrestre é feita de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e 1% de diversos outros gases, entre eles o CO2, o argônio, o hélio, etc. Podemos procurar aí no Google e outros sites para vocês saberem com mais detalhes, tá bom? Mas o mais importante é saber que a quantidade de oxigênio é perfeita, né? Porque o oxigênio é um gás inflamável. Imagina se fosse 38, 40% de oxigênio, o planeta seria uma bola de fogo, os incêndios seriam muito maiores. E se fosse menos oxigênio, a vida seria muito menor. Talvez fosse bem mais difícil ter animais complexos como a gente tem hoje, seres vivos complexos como plantas e animais que foram transformando a atmosfera terrestre. Que é o próximo ponto, né? Essa imagem aqui é uma imagem da estação espacial circulando o planeta Terra, já no limite da atmosfera. E a gente vai ver agora como que foi formada a atmosfera da Terra, né? Primeiro a gente tem que lembrar que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos e que ela nem sempre foi como é agora, né? Então, inicialmente, quando o planeta ainda é uma bola de fogo, né, uma rocha derretida, ainda se formando, antes de esfriar, o planeta não tinha uma atmosfera. Basicamente, ele era composto de hidrogênio e hélio, que são os materiais mais abundantes desde a formação do universo e do sistema solar, que estavam junto das rochas, mas por serem muito leves, acabaram indo embora para o espaço, né? Se a gravidade da Terra não foi forte o suficiente para segurá-los. Beleza? Então, depois, alguns bilhões de anos depois, provavelmente que na Terra tinha 4 bilhões de anos atrás, né? Tinha 500 milhões de anos de formação, a gente teve uma primeira atmosfera que começou a dar cara ao planeta. Durante milhões e milhões de anos, os gases vulcânicos foram se acumulando ao redor do planeta Terra pela gravidade. E aí a gente teve dióxido de carbono, nitrogênio, que vai ser a grande parte da atmosfera, o metano, a amônia e o vapor de água, que vai começar a formar os oceanos
porque vai ficar chovendo aí mais ou menos uns 500 a 800 milhões de anos e vai formar os oceanos da Terra. Mas lembre, nessa época ainda não tinha oxigênio livre na atmosfera. O oxigênio vai ser gerado a partir da fotossíntese da vida. Inclusive, o oxigênio é um traço de se buscar vida em outros planetas, porque ele basicamente ele não é produzido naturalmente, só por força biológica, né, por ação, atuação de seres vivos. Então, dentro dessa perspectiva, os seres vivos vão começar a surgir nessa atmosfera, no fundo dos oceanos, né? E eles, a partir da fotossíntese, as cianobactérias, né, que são as algas minúsculas, que vão fazer fotossíntese durante milhões e milhões e milhões de anos para poder formar a atmosfera atual, com 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Essa atmosfera atual, que a gente vive e respira, é um lugar perfeito para a vida como a conhecemos. Beleza? E aí, vamos chegar aqui nessa última parte, que são as camadas da atmosfera, né? Última parte da aula de hoje, já que a gente está nessa pequena introdução, a gente vai começar a entender um pouco do que é feita a atmosfera e como que ela nos protege, como que ela permite que a vida floresça aqui na Terra. A atmosfera da Terra é dividida em 1, 2, 3, 4, 5 camadas, né? A gente começa com a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, termosfera e exosfera. Cada uma com um tipo de temperatura, com uma característica específica, com uma largura e tudo mais. Beleza? Primeiro vamos começar pela mais importante, a troposfera, que é onde ocorre basicamente todas as questões que envolvem o clima. Todas as chuvas, todas as secas, alta pressão, baixa pressão, tudo que a gente for aprender vai estar ocorrendo aqui na troposfera, que é basicamente onde tá as nuvens, né? Vai da superfície até 10 km de altura, às vezes varia um pouco para mais, um pouco para menos. Lembrando que na natureza não existe nada rígido, né? É basicamente uma forma didática de a gente entender. A gente vai ter uma aula especial sobre as nuvens mais para frente. Então hoje é só uma introdução aqui nos tipos mais comuns e mais visíveis, mais importantes para a gente entender, né? A gente vai ter uma classificação básica aqui das nuvens, divididas em cúmulos, estratos e cirros. Cúmulos são as nuvens fofinhas, que a gente vê aí em formas de animais e tudo mais. E elas, em geral, são associadas a tempo bom, porque elas são nuvens pequenas. Estratos são aquelas nuvens que aparecem nublando o dia, bem próximo ao Sol, às vezes relacionadas a nevoeiros. E elas também não são de chuva. Só tem 3 nuvens aqui que são de chuva. A cumulonimbus, que é uma nuvem de tempestade, que é essa aqui que está ao lado aqui. A nimbus stratus, que é uma nuvem de chuva, dessas que quando tem vários dias de chuva aqui em Belo Horizonte, quando fica nublado e chovendo, de manhã, de tarde, de noite, é uma nuvem de chuva constante. Raramente é de chuvas fortes, mas de chuva constante, aquela garoa e tudo mais. E a outra nuvem de chuva seria uma cúmulus, que não se torna nimbus, né? Uma cúmulus congestos, que não está aqui, pois como eu falei, vamos ter uma aula específica para nuvens, que formam as nuvens de chuvas passageiras, nuvens rápidas, que vão fazer chuvas concentradas em lugares menores. Beleza? Então a troposfera é onde está basicamente todo o oxigênio, todo o nitrogênio, todo o gás carbônico. É basicamente onde toda a vida conhecida está. E é onde vai ter toda a interferência das chuvas e é onde que a gente vai estudar o clima mesmo. E aí a gente agora vai para a estratosfera, que você já deve ter ouvido falar, é a camada atmosférica acima da troposfera. É uma camada em que a temperatura aumenta com a altitude, é diferente da troposfera, em que a cada quilômetro diminui 6 graus a temperatura. A tropopausa é onde para de cair e começa a voltar. E na estratosfera está a camada de ozônio, que é uma defesa importantíssima que a gente tem para sobreviver aqui no planeta Terra. Por quê? A camada de ozônio está mais ou menos entre 30 a 50 km de altitude dentro da estratosfera. Basicamente ela está a 15 km de altitude. Ela é composta por ozônio, que é um
produto da radiação solar que transforma o oxigênio O2 livre, juntando com uma outra molécula de oxigênio, formando o O3, né? Que são 3 moléculas de oxigênio. E essas 3 moléculas de oxigênio flutuando sobre a atmosfera, na estratosfera, ela produz uma barreira que reduz drasticamente o UVA, reduz muito o UVB e impede o UVC, né, os raios ultravioletas, o mais perigoso, de atingir a Terra. Ou seja, é um escudo contra os raios ultravioletas que são potencialmente nocivos à vida. Inclusive a gente usa protetor solar com proteção UVA e UVB, mas não tem UVC porque a camada de ozônio já nos protege dela. Beleza? Essa imagem aqui é de um buraco na camada de ozônio, ou seja, essa parte aqui não protege basicamente dos raios UVC, UVB e UVA, mas está bem aos polos, né, bem ao sul do mundo. E ela tem diminuído nos últimos anos, desde que o ser humano mudou várias leis aí ambientais protegendo a camada de ozônio contra os aerossóis químicos que alteravam a composição dela. Beleza? Então ela é uma camada muito importante, está mais ou menos a 15 km de altitude e protege e permite a vida. Agora a gente vai para a mesosfera, que tem mais ou menos entre 50 e 80 quilômetros, a temperatura cai drasticamente aqui, e é uma camada muito importante na defesa física, né? Não que a estratosfera não defenda fisicamente contra os raios ultravioletas, mas aqui de fato é uma barreira contra as rochas espaciais e os meteoros que atingem o planeta. A mesosfera, basicamente, ela protege a Terra do impacto de asteroides, meteoritos, meteoros, bólidos, né, que são tamanhos de rochas espaciais, com a fricção. Basicamente, ela é onde começa a ter ali gases da atmosfera, que estão ainda bem rarefeitos, mas como o meteoro vem numa velocidade tão elevada, né, no universo, aí, circulando no espaço, quando ele choca com essas partículas, ele começa a ser freado a uma fricção e ele começa a pegar fogo, né? E aí a gente tem essa imagem maravilhosa desse registro aqui de um meteoro que caiu na Rússia em 2013, que mostra claramente, vamos ver o vídeo aqui, só um fato interessante, esse filme foi feito na Sibéria, russa, a gente está em fevereiro, ou seja, no inverno, e são 9h26 da manhã e o sol está nascendo, né? Para a gente lembrar como que muda a latitude, muda a relação do dia, o tamanho da hora do dia. E aí, o cara está simplesmente dirigindo na estrada, de manhã, ouvindo seu rádio, indo para o trabalho, quando de repente surge do céu essa bola de fogo que vai explodir sobre a região ali russa, perto dos Montes Urais, ali no começo da Sibéria, bem mais próximo da Europa. Essa imagem é incrível, se vocês procurarem meteoro de Chelyabinsk no YouTube, vocês vão ver muitas imagens legais desse dia. Se vocês procurarem meteoro, também vão ver vários registros, que quanto mais passa, mais a gente tem. E uma coisa interessante, meteoros nada mais são do que estrelas cadentes, né? Se você já olhou para o céu e viu uma estrela cadente, você já reparou que algumas estrelas cadentes parecem ser azuis, outras eram mais avermelhadas, outras eram bem amarelas e outras pareciam de laranja. Inclusive tem uma roxa que é de cálcio. E aí é interessante porque a partir da queima do que é feito o material do meteoro, né? Tem muito magnésio, tem muito ferro, às vezes tem muito cálcio, sódio, nitrogênio, oxigênio. Vai dar a cor dessa estrela cadente, diríamos assim. E aí, essa estrela cadente, e esse aqui é uma comparação interessante, os fogos de artifícios, né, coloridos, são feitos assim. Se usa magnésio, ferro, cálcio, sódio, nitrogênio, oxigênio, dentre outros materiais, elementos químicos, para dar as cores quando eles explodem, né, quando são aquecidos, evaporizam, as cores aparecem. Beleza? Agora a gente vai para a termosfera, que é a última parte aqui da atmosfera antes de chegar no espaço, que é onde acontecem as auroras, né? As auroras polares, tanto a boreal quanto a austral. Essa é uma imagem de uma aurora boreal registrada do espaço, né? A gente está vendo ela aqui a partir de uma vista do espaço.
como que ela fica sobre o planeta Terra nos polos. E como que ela é feita como que ela é formada, né? O Sol praticamente lança partículas o tempo inteiro. Essas 40 horas depois, essas partículas são apanhadas pelo campo magnético da Terra, que a gente também vai ter uma aula específica sobre isso logo mais, que vai desviar essas partículas e elas vão colidir com átomos de oxigênio e nitrogênio entre 32 e 321 quilômetros acima da Terra. E isso é muito importante porque a altitude mostrará qual é a cor da aurora, né? Uma aurora mais azulada, e a gente pode ver aqui que ela é meio verde, meio azul, meio vermelho, ultravioleta, ela depende da altitude. A menos de 96 quilômetros, ou seja, na parte mais baixa, o azul prevalece. Acima de 96 quilômetros é o roxo, acima de 161 quilômetros é o verde e o vermelho acima de 241 quilômetros da superfície da Terra. Então as auroras estão realmente bem distantes da superfície e podem ser vistas numa área muito grande se você estiver próximo aos polos. É um fenômeno muito bonito, tem muitos vídeos no YouTube retratando ele, vocês podem procurar lá que vocês vão ficar maravilhados. E por último, para terminar, a exosfera, que é a última camada da atmosfera e é onde começa o espaço. Atualmente os estudos mostram que a exosfera se estende por mais de 10 mil quilômetros além da atmosfera, além da superfície terrestre, né? É uma área que os gases vão sumindo, vão virando ali junto do vácuo espacial, é muito pouco, tem uma molécula a cada milhar de quilômetros, né? E é onde geralmente estão os satélites geoestacionários, que são satélites destinados a estudar o clima. Satélites que ficam em média entre 600 e 700 quilômetros de altitude. Nessa imagem aqui, a gente tem a imagem da Terra circulando. Esse não é um satélite geoestacionário, mas ele está na posição de 600 km de altitude. Ele é um satélite que pega a rotação toda da Terra e ele fica parado num ponto e a Terra gira. Existem satélites também que ficam parados num ponto, seguindo o mesmo lado da Terra. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira parte, as camadas da atmosfera. Entendemos um pouco da composição da atmosfera, do que ela é feita, como que ela é dividida, e nas próximas aulas vamos entrar diretamente aqui na troposfera e estudar mais sobre o clima. Tranquilo? Mais informações aí, deixa um comentário, se inscreva no canal, dá um like, e se você gosta do clima, gosta de geografia, não deixe de seguir a gente. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.